Pessoal, vocês acham que as retaliações dos Estados Unidos contra o Brasil podem derrubar o ministro Alexandre de Moraes? Na política, a gente sabe que não existe romance, existe interesse. Lealdades mudam de lado conforme o vento e a prioridade que sempre será a sobrevivência do sistema ou de quem o controla. E sabendo disso, será que toda essa pressão que vem dos Estados Unidos pode fazer com que decidam tirar o ministro Alexandre de Moraes da jogada? Vão respondendo aí para mim, porque eu vou trazer uma notícia bomba que acaba de sair. É isso mesmo, isso vai no próprio ministro Alexandre de Moraes, gente. Olha só o que aconteceu. Esses relatos vieram dos Estados Unidos, apontando uma verdadeira bomba no colo do ministro Alexandre de Moraes. As fontes e lideranças da oposição já falam nessa repercussão internacional que pode colocar os ministros do STF no olho do furacão. E estamos falando de possível guerra para o Brasil. O negócio é sério e olha só, eu já começo com essa primeira, mostrando para vocês aqui a primeira matéria sobre esse assunto que veio direto do próprio jornal Metrópolis. Eu vou trazer aqui para vocês o vídeo na qual explicam a matéria e explicam a situação. Preste atenção aqui o que saiu. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou uma nota nesta sexta-feira condenando a decisão do STF no julgamento da trama golpista. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, os Estados Unidos começaram a reagir, prometendo novas sanções ao Brasil. A conta oficial da Embaixada dos Estados Unidos na rede social X usou uma publicação do vice-secretário de Estado, Christopher Landau, para se manifestar, comentando que os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Segundo a publicação, enquanto o Brasil deixar o destino dessa relação nas mãos do ministro Moraes, não há saída para esta crise. Além da embaixada, secretários de Trump reagiram à condenação de Bolsonaro, afirmando que os Estados Unidos preparam reações ao Brasil em resposta à decisão da Suprema Corte. A maioria das ameaças é direcionada a Moraes. Ainda não se sabe ao certo quais são os planos do governo de Trump para o Brasil nos próximos dias e quais novas sanções podem surgir em resposta à condenação de Bolsonaro. Mas, em entrevista para o Metrópolis, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que os Estados Unidos podem enviar caças e navios de guerra ao Brasil. A possibilidade de intervenção militar do governo norte-americano no Brasil vem sendo levantada desde o início da semana, após uma declaração da porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. Ao ser questionada sobre uma possível condenação de Bolsonaro, ela disse que os Estados Unidos têm condições de intervir usando forças militares, caso necessário. Para mais informações, acesse o portal metrópolis.com. A Embaixada dos Estados Bom, pessoal, vocês viram aí a situação, como é uma situação séria. Isso daqui não é boato, isso daqui é informação. E, além disso, tem outra matéria aqui também que eu vou trazer para vocês do deputado que fala a respeito desse assunto. Olha só a matéria que saiu no jornal Poder 360. Então, vocês viram que foram jornais diferentes trazendo sobre essa situação dos Estados Unidos. Olha só, deputado dos Estados Unidos diz que apoiadores de Moraes serão punidos. O republicano Rick declarou que o Brasil não pode descer ainda mais rumo ao totalitarismo após condenação de Bolsonaro. Então, vocês viram aí, gente, ele afirmou que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e todos que permitem seus abusos na Suprema Corte e no Congresso serão severamente punidos. A declaração foi feita em seu perfil do X da sexta-feira, dia 12 de setembro. E a publicação respondeu à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal na quinta-feira, do dia 11 de setembro, por tentativa de golpe de Estado. E, segundo ele, a sentença foi injusta. Então, tá aqui o post que ele fez, né? E isso nos traz uma reflexão que mostra que o Poder Judiciário está preocupado com essa situação, gente. Parece que o clima é de pânico e desespero. E isso daqui é algo que a gente precisa
prestar bastante atenção, porque a bomba estourou direto em Brasília, né? A gente vê aí a embaixada, como eu trouxe o vídeo, a embaixada dos Estados Unidos acabou de repudiar a condenação do Jair Messias Bolsonaro. Isso não é pouca coisa não, gente. Estamos falando de gente grande, não estamos falando ali de um simples blogueiro, ou de um deputado isolado, ou de um canal independente, estamos falando da maior potência do planeta, deixando claro que viu injustiça na perseguição contra Bolsonaro e de até enviar navio de guerra, olha isso. E aí fica uma reflexão importante, por isso que eu perguntei se vocês acham que essas retaliações, dependendo da proporção que ela irá tomar, né, nos próximos dias, se é capaz do STF junto ao governo decidir até tirar o Moraes da jogada, porque a gente sabe que o Moraes é o juiz ali, né, que vem tendo requerimentos, um número maior de requerimentos para impeachment, para de ser acusado de abuso, né? Então por isso que a gente fala sobre ele, mas assim, eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Vão comentando aí que tem mais, gente, tem mais. Aí com toda essa pressão, com toda essa repercussão, até o Fux, né, o ministro do STF, teve uma demissão em Brasília por causa do ministro. Olha só essa outra matéria que saiu, vou mostrar aqui para vocês em tela também, saiu pelo jornal Gazeta do Povo. Estagiária é demitida após tuitar que Fux tem que morrer. Gente, olha só isso como é sério, né? Uma estagiária da Câmara Legislativa do Distrito Federal foi demitida nesta quinta-feira do dia 11 de setembro, depois de publicar em sua conta no X que o ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Luiz Fux, tem que morrer. A decisão foi tomada após o deputado distrital Robério Negreiros, do PSD, acionar aí a mesa diretora da casa para que fossem tomadas medidas, gente. Então, olha só essa repercussão, né? O que é que gerou, o que é que deu. E ele disse, abre aspas, quando tomei conhecimento sobre a postagem criminosa, acionei a Casa Legislativa, enquanto membro efetivo da mesa diretora, para que tomasse as medidas cabíveis. Nosso país passa por um momento delicado de extremismo e temos que coibir quaisquer ameaças à integridade das pessoas ou instituições, declarou Negreiros aí por meio de uma nota. Então a gente viu aí mais uma situação, né? Vocês vê que esse caso é tão grave, né, gente? E a própria esquerda que fala tanto que o amor venceu, né? Usou como mantra essa questão aí do amor, não, porque é isso, porque é aquilo, né? Vem mostrando uma postura bem radical quando vê pessoas que pensam o contrário, né? A gente viu aqui, isso daqui é um escândalo e hipocrisia também, né? Porque a gente vê ameaças de morte não são brincadeiras e quem incita a violência deve responder por isso, ponto final. Mas é preciso ir além desse caso isolado, né? Encarar o que ele revela, uma cultura de ódio, uma hipocrisia política que quando vem de uma esquerda extremista organizada, é varrido para debaixo do tapete, enquanto se pinta a si mesma como guardiã da paz, né? Então, pergunta-se, a esquerda que repete o mantra do amor venceu em palanque, é essa tal cultura do amor que tanto pregam? Quando na prática há quem deseja a morte do adversário só porque discorda, e o pior, sabe o que é? É que, olhando essa situação, né, é um ponto inquietante. O ministro apenas ousou apontar erro processual dentro do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E só por ele apontar fatos jurídicos, erros processuais, passou a ser alvo de ódio, como vocês viram aí. Então, a gente vê, né, a situação que isso daí é, de fato, o tipo de defesa de democracia que queremos, né? Criticar e responsabilizar é uma coisa, gente. Agora, desejar agressão, desejar a morte da outra pessoa é muito diferente. Isso promove radicalização, né? Então, eu queria saber aí de vocês, o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês. Enquanto isso, tem outra situação, né? Toda essa pressão fez com que, em pleno domingo, o Moraes liberasse Jair Bolsonaro da prisão domiciliar. E a matéria veio pelo jornal G1. Vou compartilhar aqui em tela para vocês verem aqui junto comigo.
Olha só o que aconteceu. O Bolsonaro, ele deixou o hospital após realizar procedimentos médicos em hospital de Brasília. O ex-presidente deixou sua casa após uma autorização judicial do STF e foi ao hospital onde realizou procedimentos para tratar lesões na pele, escoltado por comboio da Polícia Federal. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital após procedimentos para retirar lesões na pele, né? Então, na manhã desse domingo, dia 14, ele deixou a prisão domiciliar em Brasília para realizar os procedimentos médicos. A autorização veio direto do ministro Alexandre de Moraes e a decisão do Moraes prevê, né, que o ex-presidente permaneça na unidade de saúde o tempo necessário e retornasse em seguida. Então foi o que aconteceu e saiu uma outra matéria aqui que mostra que apoiadores foram dar apoio ao Bolsonaro, né, na saída do hospital. O jornal Metrópolis foi quem trouxe aqui uma cobertura a respeito desse assunto, só para vocês verem aqui que os apoiadores do ex-presidente. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a sua residência na manhã deste domingo, dia 14 de setembro, para ir ao hospital realizar a retirada de lesões na pele. O procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É a primeira vez que o ex-presidente sai de sua casa após a condenação de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado. Ele foi acompanhado de seus filhos Jair Renan Bolsonaro, vereador de Balneário Camboriú, e Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Uma das lesões que Bolsonaro irá retirar é benigna, a outra irá passar por análises clínicas. No hospital, apoiadores o aguardam com bandeiras do Brasil, de Israel e dos Estados Unidos. Muitos deles rezam e pedem a saída de Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do presidente da Câmara, Hugo Mota. O procedimento está agendado para as 10 horas da manhã e a expectativa é que o presidente saia ainda no domingo e entregue um atestado médico ao STF em até 48 horas. Então vocês viram aí, né? Então os apoiadores foram lá prestar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então o STF está com muita pressão, negar, né, essa saída, essa liberação seria bem ruim, ainda mais durante essas pressões, e isso gerou uma repercussão, né? E para encerrar o nosso boletim de hoje, gente, eu vou encerrar aqui com mais uma notícia que chocou, deixou muita gente queixo caído, né? Deixa eu mostrar aqui a matéria para vocês. STF deixa facultativa a ida do careca do INSS à CPMI. O depoimento seria nessa segunda, então a Polícia Federal, né, nessa sexta-feira, no âmbito da Operação Cambota, em desdobramento da Operação Sem Desconto, prendeu o careca do INSS, também o Camisote. E o Mendonça, nesse sábado do dia 13, decidiu que a ida do careca do INSS de Camisote à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS seria opcional, segundo informou a assessoria do presidente da comissão, senador Carlos Viana, Podemos, de Minas Gerais. Então, o peticionamento eletrônico, que é o 14.462, em que corre o processo, está sob sigilo. E isso é outro assunto que deu o que falar, rendeu muito na internet, porque muita gente criticou a postura do STF em relação a esse assunto, né? Mais uma vez, o Brasil assistiu incrédulo a esse espetáculo de impunidade, porque o STF decidiu deixar facultativo a ida do famoso careca do INSS na CPMI. Ou seja, né? Quando realmente interessa, a convocação vira obrigação, mas quando pode expor podridão do sistema, os esquemas que envolvem apadrinhados políticos, por que será que a regra muda, né? A CPMI, que poderia ser uma chance de mostrar transparência e cobrar responsabilidade, agora virou palco de manobra para blindar quem está ligado ao sistema, né? Então, isso daí é uma preocupação, isso não gera uma transparência. Então, as pessoas repercutiram bastante essa situação. O que vocês acham? Então é isso. Obrigada aí pelo carinho, um beijo. Eu espero vocês no próximo boletim. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar o nosso canal, tá bom? E quem precisar de empréstimo consignado, nosso canal possui uma equipe especialista em crédito pronta para te ajudar. O serviço é gratuito, é online, é pelo WhatsApp, funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Aí pode chamar que a gente auxilia. Um beijo, até logo.